muitos designers, ou a maioria, estão fazendo isso na esperança de conseguirem clientes de design, mas que não funciona absolutamente nada e ainda rouba um tempo precioso, que é produzir conteúdo no Instagram. Nesse vídeo eu vou te explicar por que produzir conteúdo para o Instagram ou qualquer outra rede social não funciona na hora de você vender o seu design. E ainda vou te dar uma solução testada que funciona e que eu faço até hoje. Eu sou J1711, designer profissional há mais de 14 anos. Seja bem-vindo ao Quadrante 28 Alpha. Se você está cansado da concorrência desleal e rivalidade entre os designers, aqui nós temos uma forma diferente de pensar e nos unimos contra o sistema. Se você pensa assim, se junta à maior resistência de criativos do mundo. Se inscreva e ative as notificações. Vender design pode parecer a tarefa mais difícil do mundo e faz muitos designers gastarem um bom tempo e esforço produzindo conteúdo para o Instagram ou outras redes sociais. O que acaba até sendo contraditório, porque dá muito trabalho fazer isso e tem que ser constante. Ou seja, todo dia você tem que postar alguma coisa na esperança de alcançar algum cliente e conseguir vender o seu design. Mas isso não funciona e muitos designers se frustram por causa do tamanho esforço e tempo sem obter nenhum resultado no final. O que eu vou te explicar nesse vídeo faz parte de uma das aulas do curso Como Vender Design como Profissional, que é esclarecedor, revelador, libertador e até parece mágico. Mas é só lógica e que ninguém te conta por medo ou concorrência, ou sei lá por que ninguém nunca te contou isso. A primeira pergunta que eu tenho para te fazer é o seguinte: quem é o seu público? São designers? Se forem designers, tudo bem. Se não forem designers, então esse vídeo é especialmente para você. Outra pergunta que eu quero que você pense: qual é o seu nicho? O seu nicho é design gráfico para design gráfico? Ou o seu nicho é design gráfico para empresas? Ou para empresários? Ou para lojas de roupa? Ou para profissionais liberais? Ou sei lá para quê? Quem é o seu público e qual é o seu nicho? São duas perguntas que eu quero que você se faça. Se a resposta para essas duas perguntas não forem designers gráficos, obviamente você está fazendo uma coisa que não dá resultado e você só vai estar alcançando outros designers que também querem vender os seus produtos, ou seja, os seus serviços, o seu design, e que teoricamente são seus concorrentes. Algumas dessas publicações que você faz ensinando o design gráfico, de certa forma vai mostrar alguma parte de como você trabalha, ou seja, de alguns dos seus segredos, de algum dos seus sites secretos que você usa para baixar imagem, texturas, mockups ou seja lá o que for. E no final das contas, você não vai alcançar nenhum cliente do seu nicho. Então para se perguntar: qual é o seu público? Qual é o seu nicho? Assim que você encontrar as respostas para essas duas perguntas, a solução que eu vou te dar daqui a pouco, ao decorrer desse vídeo, vai fazer muito sentido e é necessário. Agora, produzir conteúdo para designers, querendo encontrar clientes que comprem o seu design, isso não funciona. O máximo que você vai conseguir é alcançar outros designers e crescer a sua conta no Instagram, ou no TikTok, ou no Behance, ou no Pinterest, ou seja lá onde for. Qualquer uma dessas redes sociais ou outras redes sociais que eu não conheço vai funcionar da mesma forma. Então, independente se você está produzindo conteúdo em qualquer uma dessas plataformas direcionadas para designers gráficos, você só vai alcançar designers gráficos. Então, se você quer alcançar clientes, potenciais clientes de outras áreas, não faz sentido você produzir conteúdo para designers. Vamos supor que o seu cliente seja de barbearia. Inclusive, eu dou esse exemplo na aula lá do curso Como Vender Design como Profissional. Se você não conhece, o link está aqui na descrição. Então, vamos supor que o seu nicho de atuação seja atender barbearias.
Agora responde ou para pensar antes de responder. Por que raios o seu cliente de barbearia estaria interessado em conhecer os 5 sites tops de baixar imagens ou de baixar mockups? Ou ainda, 5 tipos de texturas que eu mais uso? As minhas fontes preferidas de 2021? Para pensar um pouco. Não tô falando que esse tipo de conteúdo é ruim, tá? Vamos deixar isso claro, porque é um conteúdo relevante que ajuda a comunidade, isso é muito importante. Agora, se o seu público não são designers, obviamente você tá dando um tiro para a direção errada. Dessa forma, você não vai conseguir vender. Não precisa de um curso para você entender isso. É lógica. E ninguém fala sobre isso. Eu não sei porquê, mas eu não vejo ninguém falando sobre isso. Claro que eu também não acompanho muita gente, né? Mas os poucos que eu já vi falando sobre vendas não falam sobre isso. Talvez seja uma aula secreta lá no curso deles, onde não faça publicações de Instagram para alcançar o seu cliente. Eu sei lá, eu tô dando um exemplo totalmente aleatório aqui, tá? Mas o seu foco tem que ser em produzir conteúdos para o seu nicho. Mas a gente já vai falar sobre isso, tá? Inclusive eu vou dar algumas dicas aqui para você conseguir entender isso e colocar em prática para conseguir alcançar o seu cliente de forma direta e prática e parar de produzir conteúdo para quem não é o seu cliente. Como eu falei, a menos que o seu público-alvo sejam designers, ou a menos que você tenha interesse em ajudar a comunidade, em ajudar o nosso mercado, aos novos designers que estão entrando no mercado, os iniciantes, os amadores, ok, tudo bem, não tem problema. Agora, se esse não é o seu objetivo, você está perdendo um tempo gigantesco. Você está desperdiçando o seu tempo que você poderia estar produzindo conteúdo para o seu nicho, para o seu cliente, para ele entrar lá e falar: puta merda, era isso que eu precisava para minha barbearia, era isso aqui que eu estava precisando para o meu mercado, para o meu sacolão, para o meu sei lá que cliente, para minha pizzaria, para o meu pet shop, não interessa. Interessa que você ajude o seu cliente. Se você estiver produzindo conteúdo no seu Instagram ou em qualquer outra plataforma que seja, com o foco em aumentar os seus seguidores, ok, não tem problema. Mas a partir do momento que você começar a produzir conteúdo voltado para o seu nicho específico, que não são designers, em algum momento você vai começar a perder esses seguidores. E aí, toda aquela ideia que você tinha por trás de alcançar um grande volume, um grande número, para causar impressão de prova social, você vai perder. Então você está perdendo tempo produzindo conteúdo para quem não é o seu cliente, e em algum momento você vai começar a perder esses seguidores também. Então é um esforço perdido, desperdiçado. Essa, ultimamente, está sendo a pior forma de vender design que eu tô vendo na internet, porque não funciona, nunca funcionou, nunca vai funcionar. Independente de quem fale que isso vai funcionar, vai estar mentindo para você, porque não funciona. Qual seria a lógica? Vamos pensar num exemplo prático, tá? Qual seria a lógica? Vamos pegar um exemplo aqui, eu lembrei de um exemplo agora, que é muito difundido, muita gente já conhece, que é aquela frase que eu não sei quem que falou, que não existem comerciais de Lamborghini na TV, porque quem compra a Lamborghini não assiste TV. Agora imagina que a Lamborghini decida fazer propaganda na TV ou no rádio. Você acha realmente que vai funcionar? O máximo que vai acontecer é um monte de gente que não compra a Lamborghini ficar tão encantado com aquela propaganda que vai fazer com que viralize. O máximo que vai acontecer é isso. Caso contrário, não funciona. Não funciona porque não é para o público. Agora vamos imaginar um exemplo bem exagerado aqui para você entender de uma forma ainda mais clara. Imagina uma fábrica de helicópteros de guerra fazendo um anúncio nas redes sociais. Compre o seu helicóptero de guerra por 35 milhões de dólares. Consegue entender como não funciona? É um assunto tão interessante e que muita gente não para pensar. Vender design é uma tarefa chata, difícil para quem está começando, mas para quem já está no mercado há muitos anos, é um negócio tão bobo e tão simples de fazer. Por quê? Porque existe um processo, existe o começo, o meio e o fim. No começo, você faz o cliente sentir a necessidade, no meio, você mostra soluções e no fim,
você resolve o problema. Eu estou resumindo aqui, tá? Não é exatamente assim que funciona, mas simplificando, é assim que funciona. É simples. Existe um método, existe um processo para isso. E produzir conteúdo nas redes sociais faz parte desse processo. Só que tem que ter uma direção correta. Não faz sentido você direcionar os seus esforços, o seu trabalho, o seu tempo para quem não vai comprar o seu produto. E esse é um dos maiores erros que eu estou vendo ultimamente. Porque se você realmente quer vender o seu design para empresas, quer alcançar essas empresas, criar conteúdo voltado para designers não funciona, não vai funcionar, nem aqui, nem daqui 50 anos. Mas ok, você já entendeu que isso não funciona, ok? Agora a gente vai passar para a solução. E a solução é ainda mais simples, é ainda mais fácil. Que você simplesmente vai parar de produzir conteúdo para designers e vai começar a produzir conteúdo para o seu público, para o seu nicho. Quem é o seu público e qual é o seu nicho? Lembra que eu te falei que você ia usar as respostas dessas perguntas agora na solução? Você vai produzir conteúdos direcionados para esses clientes, para essas pessoas, para esse público e dentro desse nicho. Se você não tem um nicho, ou não sabe como encontrar um, tem um card aqui onde eu te explico, eu mostro a tela do meu computador, como você pode encontrar nichos lucrativos e definir o seu próprio. É um passo a passo bem simples, umas telinhas ali que eu te mostro, é muito simples de fazer isso. Depois que você tiver um nicho definido e saber quem é o seu público, você vai manter as suas postagens frequentes todos os dias, seja lá quantas vezes você faz isso por dia. Por exemplo, vamos voltar lá para o nosso exemplo da barbearia. O seu público são cabeleireiros, são barbeiros, são empresários que têm barbearia. E você quer criar conteúdo para esse público. Você não vai falar quais são os 5 sites para baixar fontes, ou os 5 sites para baixar imagens, ou texturas. Não, você vai fazer conteúdos que ajudem esse cara a ganhar dinheiro. Como? Os 5 melhores shampoos para barbas para sua barbearia. Os 5 cortes de cabelo que serão tendências em 2023. Uma simples placa como essa pode aumentar em 10% o faturamento da sua barbearia. Olha a diferença. O cara que tá ali todo dia, dono da barbearia, ou funcionário, ou barbeiro, ou seja lá quem for, que tem uma barbearia, que seja do seu público, tá ali no Instagram todo dia postando uma foto de uma barba, de um corte, de um cabelo, de um penteado, sei lá, alguma coisa assim. Vai ter no Instagram dele referências sobre esse assunto. Quando ele entrar ali no Explorar, por exemplo, vai ter lá vários conteúdos relacionados com aquilo que interessa para ele, que é barbearia. E a sua publicação pode estar ali. Você acha que a hora que ele vê ali, essa placa pode aumentar o faturamento da sua barbearia em 10%? Você acha que ele não vai se interessar por isso? A hora que ele entrar e ver que se trata de um designer, você acha que esse cara não vai ter interesse em te seguir? Olha só um exemplo bem prático para você que está bem aqui na sua frente. Se eu te falar que você pode ganhar de 1.000 a 5.000 por mês trabalhando na sua casa, vendendo o seu design, você não vai se interessar? Por quê? Porque eu tenho uma solução para o meu público, que é designers. Esse assunto não te interessa? Você não fica curioso para saber como? O seu cliente é da mesma forma. E se você tiver uma solução que resolva esse problema dele, é claro que ele vai querer te seguir. Da mesma forma, é por isso que você é inscrito aqui no canal, porque eu tenho conteúdos que te ajudam a ganhar dinheiro. Eu tenho um curso para isso, onde eu ensino 14 anos do que eu aprendi na prática, tomando portada na cara de cliente. O seu cliente tem interesse em te contratar. Ele quer te contratar, mas ele quer saber, ele quer ter certeza de que você tem capacidade para resolver o problema dele. Você precisa mostrar isso. Da mesma forma que eu sei que você quer trabalhar em casa, ganhando de 1.000 a 5.000 ou até mais, dependendo do seu empenho e esforço, trabalhando em casa. Mas para isso você precisa saber
como vender o seu design de forma profissional, como um profissional faz. Só assim você vai conseguir viver de design. Não adianta, eu já falei isso em outros vídeos, não adianta você ter o design mais lindo e foda do mundo se você não sabe vender. Se você não souber vender o seu design, você não vai conseguir viver de design. Por mais que os clientes queiram te contratar, e eu já conheço muito designer assim, que tem um design lindo, um design foda, mas o cliente, quando vem, ele tem a capacidade de espantar esse cliente, mesmo ele falando o que quer, por causa de algumas questões ali, tanto a forma de falar, a postura, a forma de vender, as coisas que ele faz, a forma como ele lida com alterações, simplesmente a postura profissional dele. Não é uma postura profissional, é simplesmente uma postura. Então eu conheço muitas pessoas que estão vivendo de migalha no design, porque não sabe a mina de ouro que tem na própria mão, a capacidade que ela tem de alcançar muitos clientes. Eu vivo desse mercado há mais de 10 anos. 10 anos vivendo de design. Se você já assistiu o vídeo aqui onde eu conto a minha história, você sabe porque é mais de 10 e não 14. É possível ganhar dinheiro, muito dinheiro eu tô falando. Porque o design é um trabalho onde você não tem gastos. Só que com gastos, eu tô falando gastos físicos. Você não tem que comprar um material, produzir esse material e vender o produto final. Você tem a sua mão de obra. É claro que você tem gastos com energia, internet, o desgaste dos seus materiais, o seu tempo. Eu sei disso. Eu já tô nesse mercado há mais de 14 anos, porra. Mas o que eu tô falando é que você tem uma margem de lucro gigantesca. Então, se você cobrar 100 do seu cliente, obviamente, de custo, você vai ter ali 10, 15, talvez até menos, se você dividir todos os seus custos pelo tempo que você ficou trabalhando. E é isso que eu quero que você entenda. Dá para viver de design, dá para ganhar dinheiro com design, mas você tem que saber como fazer isso. Então para de ficar perdendo o seu tempo produzindo conteúdo para o Instagram, para o TikTok, fazendo dancinha, videozinho curto. Não dá resultado, a não ser que seja direcionado para o seu público. Então agora vem as dicas que eu vou te dar para você fazer isso dar certo, para você conseguir continuar produzindo conteúdo nessas plataformas, nessas redes sociais, mas agora da forma correta. Continua fazendo as publicações com frequência, mas agora muda o conteúdo. Para de produzir conteúdo para designers e começa a produzir conteúdo para o seu nicho. Não importa qual seja um ou vários, não importa. Produza conteúdos genéricos que atenda tanto o salão de beleza, quanto a barbearia, quanto a açaiteria, quanto a cafeteria, quanto a qualquer loja. Mas também produza conteúdos que são direcionados. Durante esse processo, você também vai fazer o seguinte, você também vai incluir hashtags direcionadas ao seu cliente. Então, hashtag design gráfico, hashtag design Brasil, hashtag criatividade, hashtag publicidade, hashtag produção de conteúdo. Não faz sentido para o seu cliente. O seu cliente não segue, o seu cliente não tem essas referências no Instagram dele, não aparece para ele. Então, usa hashtags direcionadas para o seu nicho. Tá fazendo publicação de barbearia? Hashtag barbearia, hashtag barbershop, hashtag penteado, sei lá, hashtags relacionadas à barbearia. Outra dica, depois que você fizer algumas publicações para esses nichos, voltadas para o seu público, você vai começar a seguir perfis relacionados com esses nichos. Vai buscar por barbearia, vai buscar por salão de beleza, vai buscar por açaiteria, vai buscar por, sei lá, eu tô falando açaiteria, mas não sei se é açaiteria, né? Que palavra mais esquisita, mas tudo bem. Você vai começar a seguir essas pessoas, esses perfis, porque são elas que te interessam. Outra coisa é você curtir ali pelo menos as 3 primeiras fotos desses perfis, porque assim o cliente vai ver, porra, tem 4 notificações lá, suas, com a sua cara. O cara me seguiu, curtiu 3 fotos, espera aí que eu vou dar uma olhada. Lógico que não é 100% isso que vai funcionar, mas na maioria das vezes funciona. Quando ele entrar no seu perfil e ver que tem conteúdo ali ensinando a vender mais, a alcançar mais clientes, a melhorar o aspecto do corte de cabelo, do corte da barba, ou sei lá qual assunto você vai abordar, ele vai ter interesse em te contratar em algum momento. Ele vai te seguir, porque o conteúdo interessa para ele. E quando esse cliente
Presta atenção nisso, porque essa é a parte mais importante. Quando esse cliente vier falar com você, você precisa saber como vender o seu design como um profissional. Eu tenho 40 aulas específicas sobre venda de design, que eu aprendi em mais de 14 anos sem esconder nenhuma agulhinha, nenhuma unha. Eu ensino absolutamente tudo para você, simplesmente porque eu quero te ajudar a vender, a viver de design. O link está aqui na descrição, é só você clicar, vai lá, dá uma olhada na página, tem todas as informações relacionadas ao curso. E se você achar que está caro nesse momento, parcela em 12 vezes de R$ 38. R$ 38 é menos do que um design. Se você fizer um design, cobrar R$ 40, você já pagou aquela parcela. Isso porque um design a R$ 40 é extremamente pouco. Inclusive, eu te ensino a calcular os preços corretos, tá? Eu te dou uma planilha para fazer isso, pronta, onde você simplesmente coloca ali os números necessários e a planilha faz todo o cálculo para você e já joga essa informação para uma tabela de preço onde você vai ter ali todos os seus trabalhos tabelados com preço, onde você vai simplesmente chegar para o cliente e falar: isso aqui e eu não posso dar desconto, ponto final. Que também é um outro assunto que tem no curso, que é sobre dar desconto, onde eu te ensino como não dar desconto e usar o desconto para vender mais. Tudo o que eu ensino aqui no canal são coisas que eu já fiz ou ainda faço, simplesmente porque funciona e eu acredito no que eu ensino. Eu não sou um hipócrita que te ensina a fazer uma coisa que nunca fez, na esperança de que você compre o meu curso. Não. Por isso, na maioria dos vídeos aqui do canal, você ouve verdades que ninguém tem coragem de te falar. Mas o ponto aqui é você entender que para você vender o seu design, precisa conversar com o seu público e o seu cliente. E a menos que o seu público sejam designers, não faz nenhum sentido você ficar produzindo conteúdo sobre design, que você só vai atrair a atenção de outros designers. E pensa o seguinte: se você se esforça e consegue alcançar designers com conteúdo sobre design gráfico, por que você não conseguiria fazer o mesmo para o seu público? Mantenha a mesma consistência, o mesmo empenho, mas muda apenas o foco. Assim você vai começar a atrair a atenção dos seus clientes. Para de seguir a manada e fazer o que está todo mundo fazendo. Começa a fazer por conta própria, sem se preocupar com a opinião dos outros. Isso é ser da resistência. Isso é fazer parte do quadrante. Isso é ser original. Assim, o seu esforço vai fazer sentido e trazer resultados para você. Se você não tem conhecimentos para produzir conteúdo direcionados ao seu público, ao seu nicho, estuda, faz algumas pesquisas, faz algumas anotações. Para produzir conteúdo, tem que fazer isso. Você tem que fazer pesquisa, você tem que criar algo que tenha relevância para o seu público. Eu sei que na maioria das vezes o que você está ensinando sobre design é o que você sabe. E não tem como você ensinar alguém sobre algo que você não sabe. Até tem, mas você vai acabar fazendo isso de forma errada e ensinando errado também. Mas se você tirar alguns minutos, algumas horas que seja, para você estudar sobre o negócio do seu cliente, se especializar, se aprofundar, você vai conseguir produzir conteúdo que seja relevante para o seu cliente e isso vai te trazer resultado. Lá no final, a conta vai fechar. O seu esforço vai ser recompensado. Qual é o seu nicho? Eu vou te ajudar a encontrar os mais lucrativos nesse vídeo aqui. Deixa um like e manda esse vídeo naquele grupo de design que você faz parte. Eu sou J1711 e esse é o nosso quadrante 28 Alpha.